Bom dia, muito bom dia. Estamos ao vivo, mais um dia com o nosso devocional. A nossa leitura, mesmo com medo haja, hoje nós vamos avançar. Eu não sei qual é o seu medo, eu não sei o medo que você tem enfrentado, mas eu te convido a juntas avançarmos, a romper junto com essa leitura. Bom dia, Carol. Shalom, muito bom dia. Eu te convido, e esse livro, gente, é uma ferramenta poderosa. Pensa no livro que está nos ensinando desde o primeiro capítulo, desde a introdução, né? Nós estamos aprendendo aí com o testemunho da pastora Joyce Meyer, de alguns acontecimentos, experiências que ela passou. Bom dia, Meire, bom dia, Roseli, muito shalom, muito bom dia para nós, que seja um dia extraordinário, que nós venhamos romper mais um dia com medo, né? Essa é a intenção dos nossos devocionais, nos encorajar todos os dias, sabermos que nós somos filhas, herdeiras de uma promessa, né? E com isso nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Que privilégio nessa manhã de todas que estão aqui, que privilégio estarmos juntas, avançando, rompendo, né? Tantos medos, né, gente? O primeiro medo é estar aqui. É isso, para você que não saiba. Eu também tinha medo de câmera, eu não gostava de internet, de, né, aparecer da forma que eu tô aparecendo. Tudo medos que foram superados, né? Não é fácil, não é fácil. Primeiro dia, você fica ali, né, pensando. Nossa, eu lembro claramente quando o Espírito Santo falou que eu ia começar a ler livros no online, no ao vivo, né? Meu Deus, falei, Jesus, eu não vou. Tem outra pessoa, tem pessoas que sabem falar melhor, tem pessoas que têm mais intimidade com a câmera, enfim, a gente tenta negociar, mas o Espírito, ele fala nítido, chega uma hora que não tem para onde correr, é desse jeito. Não tem para onde correr e a gente tem que se posicionar e fazer o que tem que ser feito, né? Com toda essa mudança, essa correria, lá, dia lindo, Roseli. Hoje meu filho, meu milagre, está completando 21 anos. Hoje Deus é maravilhoso. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus abençoe, que seja, né, os longos anos da vida repleto de saúde, de paz, de presença de Deus. Nós profetizamos na vida do seu filho, Roseli. Assim, anos virtuosos, né? Anos na presença do Pai, anos que milagres e portas vão ser abertas. Louvado seja Deus, vida longa e saúde para cumprir o propósito. Milagres, né? Nós precisamos sempre ser gratos a milagres, a tudo que o Senhor faz, consagrar as nossas vidas, consagrar as nossas manhãs, sabendo que nosso Deus é o Deus do impossível. Bom dia para quem foi entrando, bom dia. Gente, vamos orar? Ontem nós lemos tão pouquinho, né? Quando o Espírito Santo ele pega para trazer algumas confirmações, eu costumo não correr. A gente não tem pressa. A gente tem um ano inteiro se tiver que fazer esse livro, desde que nós sejamos ministrados pelo Espírito Santo. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a experiência de mulheres que tinham medo de dirigir e elas foram com medo mesmo e romperam, né? Mulheres que tinham medo de viajar de avião e foram com medo mesmo, romperam. Então nós não podemos deixar de desfrutar as bênçãos e as promessas que o Senhor tem na nossa vida por conta do medo. É isso que nós estamos falando aqui, ó. E hoje nós vamos falar o tema pequenos e grandes medos. Não precisamos viver com medo. Sabe aquelas pessoas que já acostumou? Para ela é normal sentir medo de tudo, para ela é normal não avançar, para ela é normal não desfrutar, porque o medo já criou hábito na vida dela, né? Então nós precisamos romper, em nome de Jesus, e nós vamos romper. Amém? Vamos orar para a gente avançar, vamos ver se a gente consegue finalizar esse capítulo hoje, gente. Vamos orar, vamos colocar aqui um louvorzinho para a gente ir avançando. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Pai. Bom dia para quem vai entrando, nós já vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Nós te damos graças porque o Senhor é tão bom. O Senhor tem conduzido as nossas lives, o Senhor tem aberto as nossas mentes. As nossas mentes são renovadas a cada manhã, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia nos alcança e é por isso que nós estamos aqui. Ah, Espírito Santo, nós queremos consagrar as nossas vidas.
consagrar o nosso dia, consagrar essa live. Tudo é teu, Pai. Nós colocamos diante de ti. Vai de encontro à necessidade de cada mulher. Eu as não conheço intimamente, mas o Senhor conhece. E o Senhor sabe aonde há o medo, aonde há espaço, onde o inimigo tem colocado medo, impedindo elas de prosseguir, de avançar e de desfrutar as bênçãos que o Senhor tem. Pai, vá neste lugar. Retira, Senhor. Traga ousadia, Pai. Retira todo medo, toda paralisia espiritual, toda paralisia da mente, Pai. Em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, que toda paralisia espiritual venha cair por terra em nome de Jesus. Sim, Pai, que nós não venhamos, Pai, nos acostumar com o medo, porque nós sabemos que o medo é algo que paralisa tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Espírito Santo, nós ansiamos nessa manhã em ouvir a sua voz. Revela-se ao nosso espírito, Pai. Tira de nós, Senhor, toda a limitação humana, Pai. Cura os nossos traumas. Cura, Senhor, tudo aquilo, Pai, que nos feriu ao ponto de nos causar medo e nos impedir, Senhor, que avançamos. Espírito Santo, estamos aqui diante de Ti. Nós vamos ouvir a sua voz para essa manhã, Pai. Através dessa leitura, através do devocional, a cada versículo lido, Pai. Que o Senhor venha concretizar sobre o nosso coração, porque nós sabemos que é através da sua palavra que há cura, que há libertação, que há restauração. Eis-me aqui, Espírito Santo, fale conosco. Essa live é tua, esse momento é teu. Nós estamos totalmente, Pai, sensíveis a ouvir a sua voz. O Senhor tem liberdade no nosso meio. Fale conosco mais um dia, nos encoraja, Pai. O Senhor nos deu espírito de coragem, Pai. Então que nós venhamos avançar em coragem e não no medo. Que nós não venhamos nos acovardar, Senhor, com qualquer circunstância que tenta nos paralisar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente, vamos avançar. Então, ontem eu já dei uma introdução sobre o que nós falamos. Nós paramos aqui, pequenos e grandes medos. Vamos lá, página 30. Às vezes, tudo o que precisamos para sermos corajosos é apenas continuar tentando, dia após dia. Gente, medo não vai sumir assim, dia após dia. Coragem é não desistir. Não importa quanto tempo leve para chegar à vitória. Não posso lhe prometer que se você confrontar o medo, ele desaparecerá em um dia, ou mesmo em 1000 dias, porque ele sempre aparece em algum lugar. Mas lembre-se de que a libertação do medo não significa a ausência dele, mas a recusa em permitir que ele controle as suas decisões e ações. Isso. Ontem a Joyce Meyer falou, que ela passou por uma fase da vida dela em qual ela esperava esse sentimento do medo passar. E ele não passou, porque esse sentimento não passa a partir de quando a gente não se posiciona contra ele. Então não fique esperando esse sentimento do medo passar. Só se posiciona. Saiba de quem você é filha, herdeira, de tudo. Nosso Pai é dono de tudo. Nosso Pai pode todas as coisas. Fortaleça a sua identidade no Pai e automaticamente não vai ter espaço para o sentimento do medo, Lá em cima, página 31. O medo nem sempre aparece nos grandes eventos da nossa trajetória. Ele está espreitando em algum lugar o tempo todo, esperando uma chance de embarcar em sua vida, mesmo que venha para causar apenas uma vaga sensação de receio ou dúvida. Talvez você queira ter um bebê, mas tem medo de não ser uma boa mãe ou um bom pai. Então continua adiando essa decisão. Gente, quantas pessoas... A gente sabe que a multiplicação, gente, a família é projeto de Deus. Mas o inimigo, ele tem distorcido tudo isso. Quantas pessoas têm medo de ter um bebê, de colocar um bebê no mundo. Porque o mundo tá assim, porque o mundo tá terrível, como que eu vou educar, como que eu vou... Tem pessoas que têm medo de engravidar. Tem pessoas que têm medo de construir o projeto que é de Deus, família, porque tem medo disso, de como vai ser. Que vai ter que recuar, vai ter que renunciar um pouco à parte profissional. Olha só a estratégia de Satanás, gente. Querendo acabar com o projeto de Deus que é família. Olha, talvez você queira mudar a cor do seu cabelo, mas tem medo de não gostar. Então você apenas se contenta em mantê-lo do jeito que está.
Não importa se o medo que sente tem ou não relação com algo que você considera grande ou pequeno. A resposta é sempre a mesma. Devemos resistir a todo tipo de medo. Quanto mais você permitir que o medo permaneça em sua vida, mais confortável ele se sentirá. E, infelizmente, mais confortável você se sentirá com ele. Às vezes, ficamos tão acostumados com algo que nós esquecemos que não é assim que as coisas deveriam ser. É um hábito, né, gente? O medo, ele domina de uma forma que a pessoa, ela se habitua naquilo. Não permita que o medo permaneça por tanto tempo ao ponto de começar a parecer normal ou aceitável em sua vida. Não permita. Gente, vocês pensam que eu não tive medo de dirigir aqui? Falando em dirigir, porque nós falamos isso ontem, quem conhece São Paulo sabe como que é o trânsito. Sabe como que é dirigir aqui, faz ideia. E a nossa igreja, né, além do véu de Santo André, ela é um pouquinho distante daqui. Dá aproximadamente 25 a 30 minutos, se pega trânsito, passa até um pouquinho mais. Mas não é 25 ou 30 minutos de pista, né, que é uma coisa mais simples. Não, é no trânsito. Né? A gente pega aqui a Avenida do Estado para chegar até lá. E recentemente, no comecinho eu fiquei assim, eu não vou dirigir aqui, né? A gente fica tentando negociar. Eu vou deixar para depois, eu tenho meu marido, eu não preciso ter tanta frequência aqui para dirigir. Aqui eu posso muito bem andar de Uber, aqui o pessoal anda muito de Uber, né? Por conta do trânsito, enfim. E aí, a semana passada, eu tive um desafio, né? A gente faz parte de um GC. E a última vez que nós fomos, meu marido até foi me levar no GC, aí teve que ficar no shopping de Santo André lá, né, do ABC, que é mais próximo, e aí a gente fica, não consegue relaxar na reunião, né? Não sabe a hora que vai sair, a hora que eu tenho que ligar pra ele. E dessa vez eu falei, amor, eu vou sozinho, porque pelo menos você não fica me esperando, né? Eu não fico preocupado onde você tá, se tá no shopping ainda, você tem que vir me buscar. Gente, eu fui, com medo mesmo. Aquele trânsito, e eu avancei, gente, agora pra mim, né, eu já tinha ido algumas vezes pra Santo André, mas sempre com alguém, e a semana passada foi a primeira vez que eu fui sozinha, eu e Deus, né, porque nós nunca estamos sozinhos, eu e Deus, falei, pai, senta aqui do meu lado, como eu sempre faço, entra no meu carro e me conduz, e eu fui em paz e voltei em paz, fui no meu limite, né? A gente sabe que aqui em São Paulo tem muito radar, então para tomar multa é muito fácil. Então fui no meu limite, então a gente tem que prestar atenção no radar, no trânsito, na aceleração do carro, na ultrapassagem, nas motos, enfim. Mas quando a gente convida o Espírito Santo para estar com a gente, ele nos conduz, ele nos leva em paz, ele nos traz em paz. Então são medos, então eu tenho recentemente rompido com medo, gente. Cidade nova é muito medo. Mas eu tô aqui, disponível, porque eu sei quem me conduziu para cá e eu sei que ele está comigo. E esse mesmo Deus está aí com você também. Então, só para compartilhar que eu também estou em constante crescimento aqui, avançando com medo do novo, de tudo novo. Para mim foi tudo novo. E foi debaixo da obediência que a gente avança sem medo, né? Porque se a gente for parar para entender, a gente não entende nada. Tem que viver a promessa de Deus. Vamos lá, outro tema da página 31. Não precisamos viver com medo. Você não precisa viver com ele. Cresci em uma atmosfera do medo total. Então, para mim, essa era o estado normal da existência. Eu nem sequer sabia que havia outra maneira de viver até Deus começar a me ensinar como viver a boa vida que Ele havia pré-ordenado para mim. Eu vivia com uma vaga sensação de receio durante a maior parte do tempo. Não estava ligada a nada em particular. Ela simplesmente estava ali. E eu não conseguia me lembrar de um tempo em que essa sensação não estivesse presente. Um dia, enquanto me maquiava, eu fui tomada de um sentimento negativo. Perguntei ao Senhor, o que é essa sensação que sinto o tempo todo ao redor de mim? E para minha surpresa, devo dizer, ele me respondeu imediatamente. Ouvi em meu espírito as palavras, maus presságios. Vamos lá, página 32. O mau presságio é uma sensação amedrontadora ou ameaçadora de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. A Bíblia diz, todos os dias do desanimado e do aflito são maus, pelos pensamentos ansiosos e presságios. Provérbios, está lá em Provérbios,
capítulo 15, versículo 15. Quando Deus falou ao meu coração, eu entendi qual era o problema e por que aqueles pressentimentos tinham acesso fácil em mim. Durante toda a minha vida, uma sucessão de coisas ruins aconteceram comigo, uma após a outra. Fui abusada por meu pai, abandonada por minha mãe, não tinha permissão para ter amigos ou para participar de qualquer atividade extracurricular, além de outras situações injustas e decepcionantes. Fiquei tão acostumada a me decepcionar que eu tinha medo de esperar que qualquer coisa boa pudesse acontecer. Olha, gente, eu apenas aguardava silenciosamente qual seria a próxima circunstância dolorosa ou desapontadora. Gente, devido a muitos traumas, muitos desafios, a pessoa deixa de acreditar. Deixa a incredulidade entrar no coração. Olha como é sério isso. Quando nascemos de novo, a Bíblia diz que nascemos para uma esperança viva. Ver lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Gente, quem está com caderninho, anota. Quem está com livro, grife aí para vocês meditar, né, e finalizar o devocional com o versículo. Independentemente do quanto nossa situação possa ser ruim, em Jesus há sempre esperança de mudanças positivas. Ele quer que tenhamos expectativa de coisas boas e não de coisas ruins. Não temos de viver com medo. Nós não temos que viver, porque o amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo, a palavra de Deus diz. Então, se o verdadeiro amor, se Cristo está contigo, não há por que temer, não há por que ter medo. Não tolere mais. Com certa frequência, nós ficamos acostumados com alguma coisa e simplesmente a toleramos, quando deveríamos confrontá-la e seguir em frente. Se você já permitiu que alguém intimidasse, manipulasse ou controlasse você, não tolere isso, nem se acovarde. Acende a esse comportamento. Confronte a pessoa que está te intimidando. Olha lá, isso é um desafio, né? Um relacionamento interpessoal com uma outra pessoa. Não permite, não tolere que essa pessoa ela seja tão manipuladora, ela te controle de uma forma, né, que você se acovarda, que você está sempre recuando, você está sempre se diminuindo. Não permita, se posicione. O Espírito de Deus está sobre você e ele te dá força e ousadia. Confronte a pessoa que está te intimidando. Olha, chega. Você não vai me manipular mais. Eu não mereço isso. Eu sou filha amada do Pai. Eu não vou mais permitir que isso aconteça na minha vida. Se posicione. Decida se posicionar. É uma palavra, né? Uma palavra fixa, uma palavra que o próprio Deus te encorajou a dizer. Então não se permita ser controlado, gente, né? Com pessoas que têm esse poder aí de manipular. Essa pessoa provavelmente ficará zangada, lógico, quando você se posicionar. Mas quanto mais você permitir que o mau comportamento dela continue, piores vão ficar as coisas. Piores as coisas ficarão. Você diz, tenho medo. E eu digo, haja mesmo com medo. Porque Deus está com você. Ore e peça a Deus para ajudá-la, guiá-lo antes de agir. E então, quando você sentir que é a hora certa, vá com Deus e resolva esse assunto. Isso aí é para quem está com dificuldade aí no relacionamento interpessoal. Né? Se posicionar, ter respeito. O que lhe parece pior? Confrontar seus medos ou tolerá-los a vida inteira? O medo, como a maioria dos valentões, recuará quando for confrontado. Durante muitos anos eu tolerei uma dor incômoda nas costas. E finalmente um dia eu mal consegui andar para buscar a ajuda de que eu precisava. O medo pode ser assim. Nós os toleramos com uma pequena irritação, um incômodo, até que um dia nós percebemos que perdemos muito do nosso tempo e não desfrutamos a maior parte da vida. Você tem uma vida só. Ou você se posiciona agora, ou você se posiciona agora. Não tem mais tempo. O quadradinho lá de cima ela coloca: o medo, como a maioria dos valentões, recuará quando for confrontado. Se houver posicionamento, gente, o medo vai sair. Essa foi exatamente a história de minha mãe. Ela se entregou ao medo quando eu tinha 20 e poucos anos e deixou de ter uma boa vida. Ela morreu aos 90 anos e duvido que, ao menos por um só dia, tenha deixado de lamentar as decisões que havia tomado.
Minha mãe vivia em um mundo pequeno que se resumia principalmente em tentar manter o meu pai feliz, porque não era fácil lidar com a ira dele. Ele morreu primeiro, por isso ela teve alguns anos de paz antes de seus dias na terra terminarem. Meu Deus, imagine o sofrimento dessa mãe. Gente, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento. Segundo, o próximo como a ti mesmo. Então ela se cancelou para fazer o marido feliz, sendo que ela mesma estava sendo infeliz. Sendo que o mandamento é amar a Deus, primeiro a Deus. Então, você consegue entender que às vezes ela colocou o marido até no lugar de Deus? Depois o próximo como a ti mesmo, depois é nós. E só assim a gente vai conseguir fazer o outro feliz. Essa é a sequência. Quando você inverte a sequência aí, tem coisa errada. Se coloca coisas, pessoas no lugar de Deus, tem coisa errada. Vai dar problema lá na frente. Quando você coloca o amor próprio, você negligencia o amor próprio para a felicidade do outro, do cônjuge, enfim, dos filhos, também está errado. Não tem como dar amor se você não se amar primeiro. Não tem como dar atenção se você, Não tem. Não tem como o cego guiar outro cego, gente. Não tem. Tudo começa em nós. Olha lá, olha a tristeza, gente. Olha o tempo perdido da mãe, E serviu como uma experiência para ela. Ela mal saía do quarto no lar de idosos, onde passou seus últimos anos. E dizia que ficava ali porque gostava de paz e da tranquilidade. Isso era algo que ela nunca havia tido, mas que estivera ao seu alcance o tempo todo. Ela apenas tinha de tomar a decisão de não tolerar mais sofrer aqueles abusos. Olha como é a mente, gente. Olha como tudo começa na mente. A pessoa se acostuma com aquela circunstância. Ela se acostuma a ser maltratada. Ela se acostuma... Gente, ela fica ali anos e anos. E ela morreu aos 90 anos. E o pai morreu um pouquinho antes. E ela desfrutou poucos anos da grandeza que o Senhor tinha para ela. Olha como, esse livro não chegou em vão, gente, nas nossas vidas. Tenho certeza que talvez você não enfrentou, mas você conhece pessoas com essa mesma história. Envie essa live de alguma forma, chega nessa pessoa, essa pessoa precisa sair de um cativeiro, precisa se posicionar, e tudo começa na transformação da mente primeiro. Ela precisa se enxergar como filha, resgatar a identidade de filha do pai, que ela é amada, que ela é cuidada, e que o Senhor tem grandes coisas para fazer, que Deus não colocou ela nessa terra para sofrer, Tem pessoas que falam assim, minha vida é assim mesmo, desde quando eu nasci eu só sofro, gente... E aí vai pronunciando palavras que há, uma potestade que recolhe tudo isso. E aí a pessoa começa a viver mesmo só coisa ruim. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Vai de encontro a essas pessoas. Traga renovo na mente. Traga renovo de vida em nome de Jesus. Olha lá, último parágrafo. A ajuda está disponível, mas precisamos optar por recebê-la. Em Efésios 6, a Bíblia fala sobre a guerra espiritual. A palavra nos instrui a erguer um escudo da fé e com ele apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ver lá no versículo 16. Efésios 6:16. O medo é um dardo inflamado que vem direto do inimigo. O fato de sentirmos medo não significa que temos de viver com ele, permitindo que determine o que vamos ou não fazer. Podemos escolher enfrentar o medo com fé. Podemos sentir medo e ainda assim agir mesmo com medo. Uau, finalizamos aqui, estamos finalizando esse capítulo. Olha lá, você pode vencer praticamente qualquer medo e simplesmente decidir fazer isso. Porque, lembre-se, o medo não existe em lugar algum, a não ser na sua mente. Uau, tá aqui, na contracapa do livro. Você decide vencer, porque o medo não existe em lugar algum, a não ser na sua mente. Olha lá. Derrotar o medo focando nos pensamentos certos. Eu tenho uma teoria de que os medos têm asas, sabe? Eu tenho medo de pássaros. Um medo totalmente injustificado e irracional de seus bicos pontudos e as suas garras afiadas. O meu pai também tem esse medo. Mas ele se baseia em uma experiência pessoal da vida real.
Quando era muito pequeno, ele foi atacado por um galo e passou um tempo no hospital devido aos ferimentos que sofreu. À medida que crescia, ele carregava a ideia de que as aves são perigosas. Ele as via como animais nos quais definitivamente não se deve confiar, evitando-as sempre que possível. Quando eu nasci, ele passou a me proteger como fazem os bons pais. Ele mantinha os pássaros longe de mim e eu longe deles. Afinal, basta olhar para aqueles olhos pequeninos, redondos e brilhantes. Meu pai é um homem corajoso e maravilhoso que me ensinou a não ter medo de praticamente nada. Ele jamais me transmitiria o medo de forma deliberada. Mas os medos têm asas. Sem percebermos, nossas experiências e atos ensinam os nossos filhos, e os medos vão de uma pessoa para outra. Assim, os pássaros e eu não éramos amigos. Eu viajo muito e eu sou grata por não ser incomodada pelas espécies que mais costumam gerar medo, como aranhas ou cobras. Mas coloque um pássaro nessa mistura e a história muda de ligeiramente. Isso não é nada razoável, eu sei, mas eu aprendi a administrar esses sentimentos inicialmente com a ajuda de Deus e procurando focar nos pensamentos certos em vez de focar nos errados. Sei que a probabilidade de um pássaro me ferir não é alta, e embora eu ainda não goste muito das criaturas aladas, não sou grandemente afetada por elas, porque eu decidi que não vou permitir que o medo me controle. Também eu decidi não permitir que o medo crie asas e pouse nos meus filhos. Eles e os pássaros convivem muito bem, apesar do fato de eu preferir não entrar no aviário do zoológico com eles. Não estou realmente com medo, mas também não preciso ficar andando no meio dos pássaros apenas por diversão. Ginger. Provavelmente é pessoas que dão testemunho e ela coloca aqui para finalizar o capítulo. Olha lá, então o medo que era do pai, o pai sofreu um trauma e gerou na mãe, só que ela decidiu, não, eu não vou ter medo. Qual que é o motivo, né? Eu não vou avançar minha geração com esse tipo de crença. O que o pássaro vai fazer para mim? Qual é o mal que ele pode fazer? Tem pessoas que têm preguiça de raciocinar isso e aí vai mantendo a crença da família, né, gente? Sem saber qual é a real importância sobre aquilo. Então, isso é muito real, por isso que nós precisamos vencer, porque é justamente o que ela falou aqui, né? Sem percebermos, as nossas experiências e atos ensinam os nossos filhos. Então, automaticamente, se ela não rompesse isso, os filhos iam ter medo também. E por quê? Não sabia. Ia tratar, tipo, pássaros como se fosse um animal amedrontoso mesmo, tipo aranha, rato, enfim. Por conta da criação, por conta do trauma do avô, na verdade, que passou para a mãe e passou para os filhos, né? Chegou até a terceira geração. Olha como é real, olha como vale a pena a gente romper com o nosso medo, para que a gente venha avançar, para que esse certo tipo de medo não vá para a nossa geração, que pode, né, paralisar de viver, de desfrutar de tantas coisas. E assim finalizamos o capítulo 2, gente. Amanhã nós entraremos, então, no capítulo 3, o tema é não temerei, o Senhor está comigo, não temerei, Salmo 118, versículo 6. Vamos guardar para amanhã, porque já vai dar 7 horas. Vamos orar, vamos agradecer. Uau, que leitura! Estamos no capítulo 3 e a cada folha, gente, é um aprendizado novo. E eu amo ver essas histórias de testemunho, porque o testemunho, ele edifica, né? Ele fala, meu Deus, se a pessoa venceu, eu também vou vencer. Foi muito legal que ela falou aqui, né? É uma teoria de que medo tem asas. Como aconteceu esse trauma aqui com o pássaro, então ela viu que o medo dela tinha asas e ela precisava romper. Gente, que bênção, que bênção. Então, não sei quais são os seus medos, mas eu quero que a cada leitura, a cada manhã, você coloque diante do Senhor. Senhor, eu preciso romper. Né? A cada página lida desse livro, que o Senhor traga coragem e força, traz discernimento, como nós lemos aqui, né? Ela falou aqui um pouquinho, né? Deus está com você, não tolere mais isso, se posicione. Aquela pressão de pessoas que já acostumou manipular a sua vida, já acostumou te intimidar, controlar a sua vida, se posicione. Ela fala aqui, porque Deus está com você. Ela fala, ore, peça a Deus para ajudar a guiar, né, antes de você agir.
Quando você sentir que é a hora certa, vá com Deus e resolva esse assunto. Deus, próprio Deus vai te dar paz, vai te trazer palavras, vai transformar aquele ambiente de tanta agitação em uma circunstância de paz, porque Ele vai te encorajar. Não precisa gritar, não precisa dar uma de louca, não precisa, porque Deus não é assim, gente. Cristo esteve aqui na terra e a gente sabe muito bem como Ele lidava com as circunstâncias. Ele era manso e suave. E é assim que nós temos que ter profundidade na palavra e ser manso e suave e romper o sobrenatural. Amém? Vamos orar, vamos agradecer nosso Deus, o nosso amado Pai, agradecer por este livro, agradecer por cada história lida aqui, por cada testemunho. Amém? Feche seus olhos. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai, pela comunhão que nós estávamos aqui, junto contigo. Obrigado, Senhor, por revelar a nós que nós não precisamos acostumar com medo. O medo é um sentimento que nós precisamos se posicionar segundo a Tua palavra. É a Tua palavra que nos encoraja. É a Tua presença que nos dá força. É a Tua presença que nos traz a ousadia, Pai. Nós sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E através desse amor, como está conectado em nós, é que nós vamos viver o sobrenatural. Ah, Espírito Santo, vai de encontro a cada vida, vai de encontro à necessidade de cada um. Que haja um romper, que haja testemunho, Senhor, através dessa leitura, através desse devocional. Ah, Espírito Santo, nós declaramos, Pai, um novo dia, com uma mentalidade nova, Pai, sem medo, porque nós sabemos que o Senhor vai na nossa frente. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que coloca palavras de sabedoria sobre os nossos lados. Pai, nós queremos profetizar uma terça-feira de milagres, de vitória, que o Senhor esteja conosco ao longo desse dia. Oh, Espírito Santo, aqui nós estamos, colocando a nossa vida, consagrando o nosso dia, para a honra e glória do seu santo nome. Amém, amém, amém. Desfrute aí da melhor semana da sua vida, o mês não acabou e grandes coisas o Senhor fará. Você vai romper ainda esse mês, eu creio. Você vai testemunhar aqui com a gente, vai compartilhar. Amém? Compartilhe essa live com quem você sabe que está passando por esse desafio, né? De pessoas que estão sendo oprimidas, pessoas que estão sendo, né, forjadas ali, não conseguem sair daquela prisão, que ela não consegue mais enxergar. Simplesmente ela enxerga como nós ouvimos aqui. Ah, é assim mesmo. Eu sempre vivi assim, eu vou viver assim mesmo. Não deixe, seja um canal de bênção sobre a vida dessas mulheres, dessas pessoas, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amanhã nós estamos aqui, então, às 6h30. Eu te espero, em nome de Jesus. Shalom.